Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra. E as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria. Possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, 23 de abril de 1912. Como em todas as coisas, Jesus nos demonstra seu amor. A verdadeira santidade está em fazer a divina vontade e em reordenar todas as coisas em Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, brevemente o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, algumas vezes permito a culpa em alguma alma que me ama para estreitá-la mais fortemente a mim e para obrigá-la a fazer coisas maiores para minha glória. Porque por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa, para me enternecer mais de suas misérias e para amá-la principalmente, enchendo-a de meus carismas, tanto mais a forço a fazer coisas grandes por mim. Estes são os excessos de meu amor. Minha filha, meu amor pela criatura é grande. Olhe como a luz do sol invade a terra. Se você pudesse desfazer essa luz em tantos átomos, naqueles átomos de luz ouviria minha voz melodiosa, que te repetiria um após o outro. Te amo, te amo, te amo. De modo que não lhe dariam tempo para numerá-los. Ficaria afogada no amor. E em realidade te amo. Amo-te na luz que enche teus olhos. Te amo no ar que respiras. Te amo no murmúrio do vento que chega a teus ouvidos. Te amo no calor e no frio que sente teu corpo. Te amo no sangue que corre em tuas veias. Te amo no batimento de seu coração. Te amo no batimento de seu coração, te diz meu batimento. Amo-te e repito-te em cada pensamento de sua mente. Te amo em cada movimento das tuas mãos. Amo-te em cada passo dos teus pés. Amo-te em cada palavra. Porque nada acontece dentro e fora de ti, se não houver um ato meu de amor para contigo. E um te amo meu, não espero o outro. E dos teus te amo, quantos são para mim? Eu fiquei confusa. Me sentia ensurdecida dentro e fora de mim pelo te amo. A plenos coros do meu doce Jesus e meu te amo eram tão escassos, tão limitados, que disse: ó meu amante Jesus, quem poderá jamais te igualar? Mas apesar de tudo o que disse, parece que não disse nada do que Jesus me fazia compreender. Depois acrescentou: a verdadeira santidade está em fazer minha vontade e em reordenar todas as coisas em mim, assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura. Assim a criatura deveria ordenar todas as coisas para mim e em mim. Minha vontade faz estar em ordem todas as coisas. Às vezes é confuso entender isso aqui, né? Jesus falar de culpa, de permitir a culpa para ter mais, para amar mais. Vamos lá, vamos entender, Senhor. Minha filha, algumas vezes permito a culpa em alguma alma que me ama. Uma alma que me ama, ele permite a culpa para estreitá-la mais fortemente a mim e para obrigá-la a fazer coisas maiores para a minha glória. Porque por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa, para me enternecer mais de suas misérias e para amá-la principalmente enchendo-a de meus carismas, tanto mais a forço a fazer coisas grandes por mim.
Estes são os excessos do meu amor. Aí tem uma nota aqui desse trecho. Deixa eu ler aqui. Nos manuscritos de Luís encontram-se múltiplas correções e adições de Santo Aníbal de França. Para a amostra estão os volume 1, cuja tradução consta de mais de 120 páginas no editado por Aníbal, e apenas 77 na tradução do manuscrito. Outro é o volume 17, onde foram omitidas páginas e às vezes capítulos inteiros. Meu Deus! Na presente tradução, nós tivemos um cuidado extremo para pôr somente o que Luís escreveu, e tal como escreveu, com uma única exceção que é esta. A palavra que estava originalmente onde Aníbal colocou permitindo foi riscada, de tal modo que se torna impossível saber o que dizia originalmente. E por isso deixamos aqui, acrescentou o beato Aníbal de França. Deus queira e com o tempo se possa decifrar essa palavra. Ah, Jesus, misericórdia. Olha aqui o que está escrito aqui. Nessa palavra aqui, ó. Permitindo a mesma culpa. A palavra permitindo. Uma nota aqui falando que nos manuscritos de Luís encontram-se correções e adições feitas por Santo Aníbal de França, que foi o confessor dela, e o que publicou a maioria dos escritos. Então, aí no volume 1, cuja tradução consta de mais de 120 páginas, no editado por Santo Aníbal, e apenas 77 na tradução do manuscrito. Outro volume é o 17, onde foram omitidas páginas e às vezes capítulos inteiros. Na presente tradução, nós tivemos um cuidado extremo para pôr somente o que Luís escreveu, e tal como o escreveu, com a única exceção que é esta. A palavra que estava originalmente onde Aníbal colocou permitindo, Santo Aníbal que colocou a palavra permitindo. A palavra original foi riscada, de tal modo que se torna impossível saber o que dizia originalmente. E por isso deixamos aqui, acrescentou o beato, que é permitindo. Deus queira e com o tempo se possa decifrar essa palavra. Tá, Jesus, eu não li do jeito que tá, né? Seja feita a tua vontade. Tá aqui permitindo. Então explica, Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? Permitindo a mesma culpa. Algumas vezes permito a culpa. Se ela disse que é só essa palavra aqui que foi riscada, essa daqui não foi, ó. Permito a culpa. Permite a culpa. Mesmo que aqui estava arriscado, essa palavra aqui foi o Santo Aníbal que colocou, e que a original está arriscada, mas dá para entender, porque aqui ele começou a falar. Algumas vezes permito a culpa, essa palavra aqui é a original. Permito a culpa em alguma alma que me ama para estreitá-la mais fortemente a mim, e para obrigá-la a fazer coisas maiores para a minha glória. Porque por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa, para me enternecer mais de suas misérias, e para amá-la principalmente, enchendo-a de meus carismas, tanto mais a força a fazer coisas grandes por mim. Estes são os excessos do meu amor. O que eu entendo assim desse trecho, que vem no meu coração assim, que eu vejo a luz que vem é o seguinte: a gente ama a Deus, uma alma que ama a Deus. E aí, por algum momento, Deus, a sua mente fica meio embaralhada assim. Você não consegue entender uma coisa, mas você ama a Deus. Se você ama, é o que sempre acontece com a gente, no nosso grupo. A gente ama, quem ama a Deus só tem a intenção de nunca ofender. Nunca ofender a Ele. Nunca, nunca, nunca. Você sempre quer, ele falou que é uma alma que ama. Então, a alma que ama nunca quer ofender.
Nunca quer ofender, nunca, sempre tem essa intenção. O dia inteiro, o tempo todo, essa intenção de nunca ofender a Deus. Mas em algum momento a gente falha, né? E é o que a gente fala, Deus usa a gente como um laboratório. Em algum momento ele permite que a gente não consiga enxergar alguma coisa e acaba fazendo algo que não era para fazer, tipo assim, quantas vezes acontece isso? E aí depois a gente conta, né, o que estava acontecendo nas partilhas, a gente partilhando o livro do céu, os estudos, e aí Jesus fala, mas isso não era para acontecer, né? Não era para acontecer isso. Depois de tanto tempo lendo o livro do céu, você ainda faz alguma coisa, faz isso, né? Tipo assim, como esses dias aconteceu com a Liliane, né? Ela que vai ter que mudar de cidade e que ficou pensando, né? Nossa, como que vai ser isso? Eu não estava aceitando muito bem essa ideia de ter que mudar, estava muito preocupada e tudo. E aí ela contou e Jesus falou, mas não é pra gente ter essas coisas, né? Porque o básico da divina vontade, na vida da divina vontade, é a gente aceitar tudo como acontece, não se preocupar com nada, né? E não ficar com preocupação, como que vai ser, o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar, como que eu vou sobreviver, e eu não queria sair, não sei o quê. Mas aí ela falou, nossa, parece que eu fui usada como um laboratório, porque eu não foi uma coisa que aconteceu, assim, que ela não teve a intenção de ofender a Deus. Não teve a intenção. Mas aí a gente conta o fato que aconteceu, né? E Deus vem falar mais coisas, vem iluminar mais pra gente aprender mais coisas sobre a vida na divina vontade. E quando acontece isso, a gente não quer ofender a Deus de jeito nenhum. Não quer. E acaba que nossa mente fica embaraçada e você faz alguma coisa que não era pra fazer. Se debate na cruz, por exemplo, né? Fica questionando alguma coisa. Aí depois que você tem a consciência do que você fez, nossa, aquilo ali gera um amor maior por Deus, porque como você pede perdão, você se arrepende, isso estreita mais assim, né, os laços de amor, porque você fala, nossa, como que eu faço isso? Meu Deus, me perdoa, como que eu, depois de tanto tempo, faço ainda isso? Dá para entender, é isso, você fica mais assim, você fica mais humilde, tipo assim, isso te faz, quando você percebe que você tem essa falha, o que acontece? Se você ama a Deus, você fica mais dependente dele. Tipo assim, você fica com mais medo de fazer a sua própria vontade. Medo, assim, mas você fica aquela mais vigilante, por exemplo. Mais vigilante. Te estreita mais ainda aí, fica mais dependente. Porque às vezes, com o tempo, a gente fica assim, sabe assim, às vezes fica fazendo as coisas meio no automático e não tem muita consciência. Não sei, em algum momento a gente fica distraído, assim, não sei explicar direito, Senhor, me ajuda. Mas você fica um pouco assim distraída. E aí, né, você não tá muito atenta. Porque você fala, sabe? Você fala para Jesus, eu tenho a intenção de fazer sempre a sua vontade nesse dia. E às vezes no decorrer do dia, no meio daquele monte de preocupação, de coisas que você tá fazendo, de tarefas, né, que você tá fazendo, você acaba se distraindo às vezes e não tá tão atento assim em Jesus tanto quanto deveria estar. E aí ele permite que você caia e a sua mente fica embaraçada por causa de falta de atenção. E aí quando acontece isso, você acorda para a vida e fala, nossa, como que pode acontecer uma coisa dessa?
Depois de tanto tempo lendo o livro do céu, eu nunca tenho intenção de ofender a Deus e eu não prestei atenção nisso, eu não percebi que eu estava fazendo a minha própria vontade, que isso era a minha, que não era para eu fazer isso, eu não usei minha inteligência, né? Tipo assim. E aí você se estreita mais ainda a Deus, eu preciso, Senhor, me ajuda, e fica mais atento a Ele. Algumas vezes permita a culpa em alguma alma para estreitá-la mais fortemente a mim, ela fica mais estreitada, mais dependente de Deus. Também tem essa questão também da gente ficar mais, porque o que é humildade? É justamente se estreitar mais fortemente a Deus, porque ser humilde é saber que você é um nada, que tudo vem de Deus, tudo. Tudo que você faz de bom vem de Deus. É Ele que é a fonte do bem. Ele que é a fonte, você é só você só recebe dele tudo. Ele que é a fonte da santidade. Então, quando acontece da sua mente ficar embaraçada assim por alguma coisa e você sem a intenção de ofender a Deus, ofende, faz alguma coisa, aí você fica mais humilde. Aí você vê claramente assim, nossa, se Jesus embaraçar minha mente, 2 segundos eu não consigo enxergar, eu não consigo fazer a vontade dele. É Ele mesmo que em mim faz a vontade dele. Ele se esconder por 1 minuto, 1 segundo, eu já não sei fazer. Aí você se estreita mais fortemente a Ele. Para obrigá-la a fazer coisas maiores para a minha glória. Porque por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa, porque por quanto mais lhe dou, permitindo a mesma culpa para me enternecer mais de suas misérias e para amá-la principalmente, enchendo-a de meus carismas, tanto mais a força a fazer coisas grandes por mim. Estes são os excessos do meu amor. Para você fazer coisas grandes por Deus, você tem que estar mais estreitada a Ele, mais dependente dEle, mais humilde, mais sabendo que você é um nada, que tudo vem dEle. E aí acontece a culpa para você se estreitar mais, entender, ter essa consciência, ter essa luz, essa consciência de que você é um nada, que tudo é Deus, que é dele, que é tudo. Para te acordar para isso, te despertar para isso. Porque às vezes com o tempo você fica um pouco distraída disso, eu não sei, tipo assim. E aí estreitar mais para você ser humilde, entender que é tudo dele. E fazer coisas grandes, fazer mais coisas para a glória dele, me permite a culpa. Minha filha, meu amor pela criatura é grande. Olhe como a luz do sol invade a terra. Se você pudesse desfazer essa luz em tantos átomos, naqueles átomos de luz ouviria minha voz melodiosa, que te repetiriam um após o outro: te amo, te amo, te amo. É interessante, ontem a Aline partilhou um vídeo de um Instagram que tem um rapazinho bem jovem falando de átomos. Aí ele falou assim, deixa eu ver se eu lembro como que ele falou. Ele falou assim: se você puder ver, ele falando de Deus e dos átomos, da semelhança que tem entre o universo e o homem. E os átomos têm 3 partes, né? Prótons, nêutrons e elétrons. 3. E são 7 camadas. É que Deus criou o mundo em 7 dias. O universo em 7 dias. Criou tudo em 7 dias. E o átomo tem 3 camadas, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando o universo se comunica com você, é Deus se comunicando. Ele falou desse jeito.
Que quando o universo se comunica com você, é Deus se comunicando com você. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que Deus, como ele falando assim, que Deus está está na criação. E que quando a criação se comunica com a gente, é Deus se comunicando. E é justamente o que Jesus fala no livro do céu, né? Aí ele falou aqui 3 te amo. E o rapaz lá que estava no Instagram falou. E Jesus falou justamente aqui de átomos, né? Que do átomo, se você pudesse desfazer a luz em tantos átomos, naqueles átomos de luz ouviria minha voz melodiosa, que te repetiria um após o outro: te amo, te amo, te amo. 3 vezes. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falando na criação, que te ama. De modo que não lhe dariam tempo para numerá-los. Ficaria afogada no amor. E em realidade te amo. Amo-te na luz que enche teus olhos. Te amo no ar que respiras, te amo no murmúrio do vento que chega a teus ouvidos. Te amo no calor e no frio que sente teu corpo. Te amo no sangue que corre em tuas veias. Te amo no batimento de seu coração. Te amo no batimento de seu coração. Te diz teu batimento. Te diz meu batimento. Amo-te, repito, em cada pensamento de sua mente. Te amo em cada movimento das tuas mãos. Amo-te em cada passo dos teus pés. Amo-te em cada palavra. Porque nada acontece dentro e fora de ti se não houver um ato de amor meu para contigo. Assim que um te amo meu não espera o outro. E dos teus te amo, quantos são para mim? Eu fiquei confusa, me senti ensurdecida dentro e fora de mim pelo te amo. A plenos coros do meu doce Jesus. E meus te amo eram tão escassos, tão limitados, que disse: ó meu amante Jesus, quem poderá jamais te igualar? Mas apesar de tudo o que disse, parece que não disse nada do que Jesus me fazia compreender. É difícil às vezes a gente falar mesmo. Deus faz a gente compreender uma coisa, e quando a gente vai falar, quando eu vou falar o que eu compreendi, eu não consigo falar. Colocar em palavras o que eu compreendi na minha mente, na minha inteligência. Na luz que veio de Deus, assim. Não consigo falar. Aí parece que eu não falei nada. É desse jeito mesmo. Aí Jesus falou: a verdadeira santidade está em fazer minha vontade, em ordenar todas as coisas em mim, assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura. Por que Deus fala isso, né? Que o sol está falando te amo, o ar que você respira é um te amo de Deus, a luz que enche teus olhos é um eu te amo. Porque todas as coisas foram para o homem, tudo é para o homem, é Deus se dando ao homem. O ar que você está respirando, a luz do sol que enche teus olhos, é Deus te dando a vida, é se doando para a criatura. Tudo é para a criatura. O sol, toda a criação é para a criatura. Então é um ato de amor, de doação de Deus. Tudo é para a criatura. Então ele falou: assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura, assim a criatura deveria ordenar todas as coisas para mim e em mim. Então tudo é a criação, a alma da criação é a divina vontade. E a criação está em todo o tempo se dando ao homem. O sol está nascendo para os homens, o ar que a gente a planta está produzindo o oxigênio para os homens. Tá gerando fruto para os homens. Tudo para o homem. E a alma da criação é Deus. Não é Deus se dando ao homem o tempo todo. E nós também podemos fazer isso. Ele está se dando e a gente também, tudo que a gente fizer,
pode ser ordenado para ele, tudo que a gente faz com as nossas mãos, tudo que a gente faz com o nosso pensamento, o nosso cérebro, tudo que a gente faz com o nosso corpo, tudo que a gente faz com a nossa inteligência, memória e vontade, nosso corpo, nossos sentidos, pode ser para Deus. Por que não? Se ele faz tudo pra gente, eu também faço tudo para ele. Então, se ele faz tudo para mim, para todos, é um ato de amor. E em tudo que está acontecendo, o sol nascendo, o ar que a gente está respirando, é um te amo de Deus. Se eu também, tudo que eu faço para Deus, então cada respiração minha é um te amo para Deus. É essa correspondência que acontece. Se eu tivesse a intenção, por isso que ele fala que quem vive na divina vontade, cada respiração é um ato divino, cada olhar, cada batimento cardíaco é um ato divino. Porque está tudo ordenado para Deus. Ordenado para Deus, assim como ele está tudo ordenado para a criatura, a alma também, tudo está ordenado para Deus. E aí cada respiração pode ser um te amo para Deus. Cada olhar, tudo que acontece no corpo, tudo que você faz, todos os seus atos, tudo que você faz no seu dia, deve ser ordenado para Deus e em Deus, com a vontade de Deus. Como que isso acontece, né? Tudo ser ordenado para Deus. É o que ele falou aqui. Minha vontade faz estar em ordem todas as coisas. Se você vive na vontade divina, tudo está ordenado para Deus. Você vai fazer tudo porque Ele quer. A verdadeira santidade está em fazer minha vontade e em reordenar todas as coisas em mim. Assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura tem tudo ordenado para mim, faz tudo por mim. Interessante que eu falei isso. No sábado teve reunião do SCC. Aí tinha um rapaz falando que ele era da Igreja Universal, ficou lá mais de 20 anos na Universal, e ele se decepcionou bastante. Se decepcionou muito com a igreja e perdeu a fé, não acreditava mais em Deus. Porque ele realmente estava lá por Deus. Ele estava lá por Deus. Ele fazia tudo por Deus. Ele falou que lá tem umas coisas assim absurdas que acontecem. De ter que pagar para receber o Espírito Santo. Uma das coisas que acontece lá, que é um absurdo. Que eles tinham que pagar para receber o Espírito Santo. Aí, desse jeito mesmo. Ele falou claramente. Pagou que se ele fosse ver o tanto de dinheiro que ele pagou, que, nossa senhora, muito dinheiro. E ele pagava tudo que eles pediam, pagava. E ajudava mesmo, trabalhava para a igreja, se doava tanto em dinheiro quanto em serviço. E aí ele foi depois abrindo os olhos e vendo que aquilo ali era uma enganação. Não tinha nada de Deus ali. E aí ele resolveu sair. E ficou assim, muito desiludido com a fé, com a religião. Porque ele acreditava realmente que aquilo era verdadeiro. Acreditava mesmo. E estava ali por Deus, mas não encontrou Deus ali. Encontrou o interesse das pessoas, né, dos líderes lá, dos pastores. Queriam o dinheiro dele. E ele ficou muito decepcionado quando abriu os olhos, né? Deus abriu os olhos dele. E aí ele falou que depois disso ficou, assim, perdeu a fé e ficou depois de um tempo acho que Deus foi despertando, né, ele para voltar para ele, para Deus. E ele começou a pesquisar sobre todas as religiões, pesquisando sobre o espiritismo, sobre o budismo, o hinduísmo, filosofias, tudo para poder tentar encontrar um sentido, né? E aí ele foi para a igreja católica, graças a Deus, foi para a igreja católica.
Aí ele ficou pesquisando, né? Pesquisando sobre a Igreja Católica. Antes de ir, ficou pesquisando, estudando. E falou assim, como eu perdi minha fé, eu não acredito muito em nada, eu ainda tô assim, ainda tô entendendo muitas coisas, né? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, tudo a gente tem que basear tudo é na vontade de Deus. A santidade, a resposta que você tá procurando, tipo assim, a rocha, o princípio de tudo é viver com a vontade de Deus. É viver na vontade de Deus. Isso que é o que mais importa. É o princípio de tudo. Foi para isso que a gente foi criado, para fazer a vontade de Deus, para viver com a vontade de Deus. Porque se você for basear sua fé na religião somente, você vai acabar encontrando alguma coisa na Igreja Católica também que não está de acordo, que está errado. Você vai encontrar corrupção na Igreja Católica, como você encontrou na Universal. E aí, se você for basear a sua fé e pensar assim, eu tô aqui porque eu vou seguir a Deus por causa da religião, somente da religião, você vai se decepcionar de novo. Então você tem que encontrar Deus, você tem que encontrar Jesus aí no seu coração. Você tem que encontrar Jesus, é Ele que é tudo. E a base de tudo, o motivo, tudo está na vontade de Deus. Então se você for basear a sua, porque assim, ele está baseando como se ele tivesse baseado na integridade assim da religião, da igreja. Tipo assim, se ele encontrar alguma coisa na igreja, então, que não tá correto, ele vai sair da igreja e vai perder a fé de novo. E vai perder a fé. Porque tem alguma coisa na igreja que não tá correto. Aí ele vai cair de novo. Aí eu falei pra ele, a verdade tá em fazer a vontade de Deus. Aí você vai conseguir ficar e nunca mais sair. Fazer a vontade de Deus. Então você tem que, ao invés de ficar pesquisando sobre a igreja, sobre a religião, você tem que entender, você tem que ouvir Deus, falar com Deus, entender Deus, conhecer Deus. Porque se for conhecer a história da religião, a história de não sei o quê, claro, a gente tem que conhecer para ter consciência, mas a gente está aqui é para conhecer, amar e servir a Deus e não a religião. Claro que a religião é importante, lógico, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo e tudo, mas se for basear a sua fé só nisso, ficar procurando a história da religião e não entender Deus, é para entender Deus. Aí eu falei para ele, vai entender Deus, vai estudar Deus, a palavra dele, vai estudar a vida, o que Jesus revelou para as santas da Igreja Católica. Tem muita coisa de Jesus. Você tem que entender Jesus. Aí o que Jesus está falando aqui, né? A verdadeira santidade está em fazer minha vontade. E em reordenar todas as coisas, assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura. E aí no sábado também, mais cedo de manhã, teve um encontro lá da associação do Provida, que eu intercedo. Aí de vez em quando eu vou lá presencialmente. Aí eu fui esse sábado, tinha muito tempo que eu não ia, muito tempo nele. Aí eu fui e Jesus estava falando, aí teve um momento lá interessante de partilha. A gente ficou conversando e partilhando, né? E ela falou pra gente falar alguma coisa que Jesus tinha falado com a gente, que como que era a nossa vida, como intercessor e não sei o quê, mas e também falar se Jesus falou alguma coisa pra gente em oração e tudo.
eu fui falar, eu falei assim, Jesus falou, quando eu estava rezando, a gente estava fazendo adoração, Jesus falou que ele me moveu a rezar por todas as pessoas que trabalham aqui. Porque é uma creche, né? É uma creche, é uma entidade sem fins lucrativos que faz um trabalho social com crianças e faz resgate tem uma parte espiritual muito forte dessa associação. E resgatar, fazendo trabalho contra o aborto. Convencer a mulher a não abortar e dar um apoio para ela, assim, bem, bem grande, de acolher ela numa casa, quando ela está grávida, ajudar ela a fazer o pré-natal, ir com ela para o hospital. Ela fica numa casa que é mantida pela associação e tudo. E aí, depois que ela tem o bebezinho, ela vai trabalhar, ele deixa o bebezinho na creche da associação também. E ele fica lá até completar. Ela fica na casa de acolhimento até o bebê completar 6 meses. E aí tem pessoas lá para cuidar do bebê, ou ela mesma cuida. Depois que ela sai para trabalhar, ele fica na creche, acho que até 3 anos, não sei. E aí, assim, além de resgatar, não é só resgatar uma vida, uma coisa humana. Tem uma questão também de conversão da pessoa, né? De resgate da alma, para a pessoa não cometer esse pecado tão grave, né? E aí lá tem as monitoras que cuidam das crianças, né? Então, assim, aquela criança que está sendo cuidada na creche pela monitora é o fruto do trabalho, da missão da associação, que é resgatar a vida, né? Resgatar a vida. Então, aquela criança que está sendo cuidada ali é uma criança que foi resgatada, que ela foi resgatada de não ser abortada e cuidada pela associação, por Deus ali. Deus está lá, tem uma capela dentro da associação, dentro da creche. Então a missão deles é resgatar essas almas para Deus, resgatar as almas para Deus, não é só dar comida, encher a barriguinha deles de comida e ter um lugar para eles ficar enquanto a mãe está trabalhando, não é só isso, é resgatar almas para Deus. E aí eu falei assim, Jesus me moveu a rezar por elas, para elas abrirem os olhos, para entender essa parte espiritual, de que elas estão cuidando da criança, que eu não vou conseguir falar tudo que Deus falou na hora, mas foi assim, tipo assim, que era para elas abrirem os olhos para fazer tudo por Deus. Que muitas delas estavam ali trabalhando, mas não tinham essa consciência de que aquele trabalho era para Deus, era para fazer por Deus. Que a hora que ela está cuidando da criança, a mão dela é um instrumento de Deus para cuidar da criança, para Deus amar aquela criança. Que pode ser que depois que essa criança for sair da creche, que ela não vai mais receber esse amor. Que esse vai ser um momento crucial da vida dessa alma, que ela vai ser muito amada, que ela vai receber amor de Deus. Que aquele trabalho ali é de Deus. E aí, para elas terem essa consciência e ter mais... Ela perguntou assim, fala alguma coisa que Jesus falou, alguma inspiração para nos ajudar nessa missão. Aí eu falei sobre isso, que Jesus me mostrou isso, que ele queria que elas tivessem essa consciência de que está fazendo aquilo ali por Deus, para Deus, tudo ordenado para Deus, que muitas não tinham essa consciência. Aí a coordenadora falou assim, é muito bom você falar isso, porque confirmou algo que estava vindo assim no meu coração, de que eu tenho que fazer uma formação espiritual para as monitoras da creche. E aí tinha uma moça lá no círculo, né, que ela foi monitora, ela estava como intercessora, e ela foi monitora, e ela falou, realmente, quando eu trabalhava como monitora, eu não tinha essa consciência, e eu ficava ali, dá muito trabalho, tipo assim, eu não tinha essa consciência, eu não fazia por Deus, na hora que eu estava fazendo. E eu via que as outras também não tinham esse amor pelas crianças. Porque criança dá trabalho, né? Então, se não tiver um amor muito grande
Se não for por Deus, não for em Deus o trabalho, é complicado. Aí só que quando é Deus cuidando, Ele te dá força, né? Vem dele tudo, vem dele. E ela falou assim, aí só teve um dia que eu acordei, assim, que eu vi, que é o que Jesus estava me mostrando, que elas tinham que acordar, que elas tinham que ver. E eu fiquei rezando para isso, né? Rezando assim. Elas tinham que ver, acordar, ter consciência. Ela falou, teve um dia que eu tive essa consciência, que eu tava lá cansada, assim, aquele monte de criança para cuidar. E veio duas crianças e me deu um beijo no rosto. Eu comecei a chorar, porque eu vi quanto eles estão querendo só amor, só querendo ser amados, né? E aí é isso que Jesus estava falando para elas. A verdadeira santidade está em fazer a minha vontade e em reordenar todas as coisas em mim, assim como eu tenho tudo ordenado para a criatura. Assim a criatura devia ordenar todas as coisas para mim e em mim. Ordenar tudo para Deus e em Deus, ser Deus ali. Vem Jesus nas minhas mãos, trabalhar nas minhas mãos. Vem Jesus pensar nos meus pensamentos. Vem Senhor, fazer tudo em mim. Que seja o Senhor cuidando dessas crianças nas minhas mãos. Aí eu falando isso, né? Que a gente tem que entender e pedir para Deus e ter essa consciência, fazer tudo para Ele e pedir que Ele faça em nós. Tudo, tudo, tudo. Que seja a mão dele cuidando, trocando a fraldinha da criança, cuidando da criança, abraçando aquela criança. Que é isso que ele queria chegar, né? Nessas. Queria que elas tivessem a consciência que é ele que quer fazer isso. É ele que quer cuidar das crianças. É ele que quer resgatar. E é através delas, né? Ele quer tudo. É a vontade dele. Resgatar essas crianças e cuidar delas. E é ele que quer fazer isso através das nossas mãos, através da nossa vida, né? Em nós. Não é isso, é. Aí Jesus falou ontem eu li um trecho no volume 14, que Jesus falou sobre isso porque ele falou aqui, ó. Te amo no batimento do seu coração. Repito em cada pensamento de sua mente. Te amo em cada movimento das tuas mãos. Amo-te em cada passo dos teus pés. Amo-te em cada palavra. Porque nada acontece dentro e fora de ti se não houver um ato meu de amor para contigo. Aí nessa parte aqui, ó. Nada acontece dentro e fora de ti se não houver um ato meu de amor para contigo. Nada acontece dentro e fora de ti. Você não pensa, você não fala nada. Você não consegue levantar da cama, não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue pensar, respirar, coração bater, você não consegue viver se não tiver um ato de amor de Deus para contigo. Se não estiver recebendo a vida de Deus, o ato de amor dele, né? Não estiver recebendo tudo dele, você não consegue viver. Você não vai respirar. Amar. Não mandar ele não estiver na criação fazendo as plantas produzir o oxigênio. Não tem como você respirar. Você não é nada, você não recebe, você não consegue respirar se Deus não te der o ar para você respirar. Então a gente depende dele para tudo. Isso que ele faz é amor. Te manter vivo. Nada acontece dentro e fora de ti se não houver um ato meu de amor para contigo. Assim que um te amo, meu não espero o outro. E dos teus te amo, quantos são para mim? Então ele está se doando o tempo todo para te manter vivo. E o que você está fazendo com essa vida que você está recebendo de Deus? O que você está fazendo com essa luz que você está recebendo? Ele está todo ordenado para você. Tudo.
E você recebe, você só está respirando que você está recebendo o ar que ele está mandando. O sopro de vida. E o que você faz com essa vida? Você devolve amor para Deus? Você faz tudo para Ele? Você recebe vida? E aí, o que você faz com a vida? Você devolve tudo para Ele? Faz tudo por Ele? Ou faz por você mesmo, ou pelas criaturas, ou pelas outras pessoas? E aí ele falou aqui no volume 14, ele falou assim: pequena filha do meu querer, volume 14, 73. Esta luz imensa que vês é a minha suprema vontade. Ela estava atraída dentro de uma luz imensa. E Jesus disse: esta luz imensa que vês é a minha suprema vontade, da qual nada escapa. Você deve saber que ao criar o céu, o sol, as estrelas, a tudo fixei seus limites, seu lugar, seu número. Não podem crescer nem decrescer. Todas as coisas as tenho como em um punho. Ele que domina tudo. Ele que criou tudo. Fixou os limites, seu lugar, seu número, não podem crescer nem decrescer. A criação. Assim, criando o homem, criei ao mesmo tempo todas as inteligências e todos os pensamentos. Todas as palavras, as obras, os passos e todo o resto do homem, desde o primeiro até o último que deverá existir. Isto era connatural em mim. Muito mais que eu mesmo devia ser ator e espectador até de um pensamento. Se o homem não podia fazê-lo sem mim, olha só o que acontece. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nada. O homem não tem como pensar sem Deus. Deus é que é a vida do seu pensamento. Ele é o ator e espectador até de um pensamento, de tudo que você faz. Ele é o ator e espectador. E se o homem não podia fazê-lo sem mim, como não deveria eu sabê-lo e conhecer até o número de seus pensamentos? Aí você fala, mas como que Deus é o ator e espectador até de um pensamento do homem? Se tem tantos pensamentos horríveis, tanta gente que pensa em matar, em roubar, em pensamentos de morte, de pecado, então Deus está nisso. Mas é o que ele vai falar aqui. Eu criei o homem livre. Então ele tem liberdade para seguir o pensamento que Deus planejou, né? Pensar o que Deus quer pensar, ter a vontade de Deus em sua vontade, ou não. Portanto, nada em minha vontade. Portanto, nada em minha vontade, todo o obrar das criaturas. Nada de nadar, nadam em minha vontade, todo o obrar das criaturas, como os peixes nadam dentro de um vasto mar. Aí ele explica aqui. Mas, havendo criado o homem não escravo, mas livre, porque não era digno para mim, nem obra digna de minhas mãos, se fizesse sair este homem atado, sem liberdade, nem poderia dizer façamo-lo à nossa imagem e semelhança se não o fazia livre. Queria dotá-lo com a liberdade. Eu era livre, livre também ele, pois não há coisa que mais torture a uma pessoa que dá um amor forçado e causa desconfiança, suspeitas, temores e quase asco em quem o recebe. Se a gente não fosse livre, nosso amor ia ser forçado. Se a gente não tivesse liberdade, se não fôssemos livres, a gente ia fazer as coisas para Deus, ia ser só o bem, mas a gente ia ser um robô. Então, que amor é esse? Não tem amor, não é amor. É algo forçado, eu não tinha outra opção. Não tinha opção. Ia ser um robozinho. Veja onde tem origem cada ato de criatura. Ainda um pensamento.
na santidade de minha vontade. Com esta diferença, que se o homem quiser, esse pensamento, palavra, pode fazer bem ou mal, santo ou perverso. Então, ele é o autor, espectador de cada pensamento. É a vida de cada pensamento. Mas o homem é livre e pode usar esse pensamento. E se o homem quiser, pode usar esse pensamento. Pode ser santo ou não, pode ser santo ou perverso, pode fazer o bem ou o mal. Agora, minha vontade teve uma dor ao ver em tantos mudado seu ato, dos quais era atuante, em atos mortais para mim e para eles. Minha vontade teve uma dor ao ver em tantos mudados seus atos. Deus pensou nos atos para serem santos, né? Para serem santos, todos os atos de todas as criaturas. Para ele ser a vida de um pensamento, mas de um pensamento santo. Só que ele viu muitos mudar o ato em atos mortais para mim e para eles, em atos de ofensa a Deus e de morte para o homem. Por isso quis que minha vontade, tornando-se duplamente atuante de cada ato, estendesse sobre todos outro ato divino, que devia corresponder-me segundo a santidade de minha vontade, com outros tantos atos divinos. Mas se necessitava alguém para fazer isto, e eis minha humanidade santa, livre também ela, que não querendo outra vida que só a vontade divina, nadando neste mar imenso, ia duplicando cada pensamento, palavra e obra de criatura, e estendia sobre tudo um ato de vontade divina. E isto dava satisfação e glorificava ao Pai Divino, de modo que ele pôde olhar para o homem e abrir-lhe as portas do céu. E eu ligava com mais força a vontade humana, deixando-a sempre livre de não se separar da vontade do seu Criador, causa pela qual se tinha precipitado em tantas desgraças. Então Deus pensou ele, como ele falou aqui, ele dotou. Criando o homem, criei ao mesmo tempo todas as inteligências e todos os pensamentos. Ele criou todas as inteligências, todos os pensamentos, todos os atos de todos os seres humanos. Só que esse ser humano é livre e escolheu sua liberdade para fazer o mal e se voltar contra Deus, usando essa própria vida de todos esses atos criados para fazer o mal. E aí, Jesus veio para restaurar, para reparar esses atos que foram criados, mas se voltaram contra Deus. Agora minha vontade, minha vontade teve uma dor ao ver que em tantos atos mudados, dos quais era atuante em atos mortais para mim. Por isso quis que minha vontade, tornando-se duplamente atuante de cada ato, estendesse sobre todos outro ato divino. Então teve um ato divino na criação, criou o ato divino. E aí Jesus vem, o próprio Deus toma uma carne humana e vem fazer novamente, estender sobre todos outro ato divino. Que mistério. Deus criou. Criando o homem, criei ao mesmo tempo todas as inteligências e todos os pensamentos. Estendeu sua vontade sobre todos os atos de todos os seres humanos. Só que o ser humano rejeitou a vontade divina, quis fazer sua própria vontade, rompeu com a vontade divina. Agora a vontade divina vem de novo, estender sua vontade sobre todos os atos, através de Jesus. Por isso quis que a minha vontade, tornando-se duplamente atuante de cada ato, aí a vontade divina atuou novamente em todos os atos.
divina atuou novamente em todos os atos, estendesse sobre todos outro ato divino, que é o de Jesus, que devia corresponder-me segundo a santidade de minha vontade, com outros tantos atos divinos. Mas se necessitava alguém para fazer isto, e eis minha humanidade santa, livre também ela, que não querendo outra vida que só a vontade divina, nadando neste mar imenso e duplicando cada pensamento, palavra e obra de criatura. E estendia sobretudo um ato de vontade divina, e dava satisfação e glorificava ao Pai divino. Ele oferecia em nome de todos o que todos deviam fazer, o que todos nós devemos ter feito. Com esses atos que recebemos de Deus, Jesus veio e fez, em nosso nome, e ofereceu ao Pai para glorificar o Pai, de modo que ele pôde olhar para o homem e abrir-lhe as portas do céu. Que Jesus restaurou. O Pai criou, a gente não fez a vontade dele, usou esses atos que ele criou para ofender a ele, para causar morte para a gente, porque o pecado gera morte. E aí Jesus veio e restaurou tudo. E eu ligava com mais força à vontade humana, deixando-a sempre livre de não se separar da vontade do seu Criador, causa pela qual se tinha precipitado em tantas desgraças. Não estava contente só com isto, mas quis que minha mãe, também santa, me seguisse no mar imenso do querer supremo e junto comigo duplicasse todos os atos humanos, pondo neles o duplo selo, depois do meu, dos atos feitos em minha vontade, sobre todos os atos da criatura. Então veio, a Nossa Senhora também fez o mesmo trabalho de Jesus, de colocar um selo divino em todos os atos humanos. Colocasse um selo divino, fizesse tudo na divina vontade, em nome de todos. Cada pensamento, cada olhar, cada passo de Nossa Senhora de Jesus era um ato divino, era para cumprir a vontade divina. Como me era doce a companhia de minha inseparável mãe e minha vontade. A companhia no obrar faz surgir a felicidade, a complacência, o amor de ternura, a competência, o acordo, o heroísmo. Em troca, o isolamento produz o contrário. Então, conforme eu trabalhava junto com minha amada mãe, assim surgiam mares de felicidade, de complacência de ambas as partes, mares de amor, que fazendo concorrência um se lançava no outro, e produziam grande heroísmo. E não era para nós sozinhos que surgiam estes mares, mas também para quem nos teria feito companhia em nossa vontade. Aliás, poderia dizer que estes mares se convertiam em tantas vozes que chamavam o homem a viver em nosso querer, para restituir-lhe a felicidade, a sua primeira natureza e todos os bens que tinha perdido ao subtrair-se da nossa vontade. Agora venho a ti. Depois de minha mãe, te chamei para fazer que todos os atos humanos tenham o primeiro selo feito por mim, o segundo feito por minha mãe e o terceiro por uma criatura da estirpe comum, que foi a Luísa. Então, esses atos que foram criados teve o selo da humanidade de Jesus, de Maria e de Luísa. Todos esses atos que foram criados e que foram assim corrompidos, que foram, que se voltaram contra Deus e contra o próprio homem, por causa da vontade humana. Tudo aconteceu por causa da ruptura com a vontade divina. Aí Jesus veio selar novamente esses atos com a vontade divina. Jesus, Maria e Luísa. Terceira, a Luísa, uma criatura da estirpe comum, que nasceu com o pecado original, que representa todos os outros, por causa do pecado, que é uma representante de todos os outros da estirpe comum, que nasceu com o pecado original.
Meu eterno amor não estaria contente se não tivesse elevado a uma da estirpe comum, que a Anunciada não é da estirpe comum, ela é a mãe dele, ela é imaculada. Ela nunca viveu com a vontade humana, ela nunca teve um ato de vontade humana. A estirpe comum viveu com a vontade humana. Ofendeu a Deus, vivia, né? E ela foi retirada, ela foi elevada, a qual devia abrir as portas a quem se dispusesse a entrar por elas para viver em nosso querer. Eis porque de minhas tantas manifestações, os tantos valores e efeitos que te fiz conhecer de minha vontade. Estes serão ímãs potentes para te atrair e depois aos demais a viver nela. Mas para entrar em nossa vontade e seguir o sublime voo de meus atos e o de minha indivisível mãe, sendo você da estirpe comum, não teria podido entrar em nosso querer se não tivesse, ou pelo menos teria sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos antes que o homem se subtraísse do nosso querer. Então ela tinha que entrar nesse mesmo trabalho de Jesus. Então ela tinha que, de Jesus e Maria. Então ela tinha que viver na vontade divina. Não teria podido entrar em nosso querer se não tivesse, ou pelo menos teria sido transformada na natureza que saiu das minhas mãos antes que o homem se subtraísse do nosso querer. Então ela foi transformada, purificada. Ela não podia entrar com a vontade humana dela reinando para fazer isso. Nossa Senhora reina a divina vontade. E Jesus é a própria divina vontade, ele é Deus. Então, para uma pessoa viver, entrar nesse trabalho de selar todos os atos em nome de todos, tem que viver na divina vontade. Ela foi transformada. Esta é a razão de tantas graças para reduzir a tua natureza, a tua alma, àquele primeiro estado. Conforme te ia dando essas graças, assim te tirava os germes, as tendências, as paixões da natureza rebelde, deixando sempre livre tua vontade. Então, a mesma coisa ele faz com a gente, porque ele falou, ela foi uma representante desse tipo comum e ela abriu as portas para a gente entrar, para quem quiser entrar também e viver na divina vontade. Mas para isso tem essa purificação. Esta é a razão de tantas graças, para reduzir a tua natureza, a tua alma, àquele primeiro estado. Conforme te ia dando essas graças, assim tirava os germes, tendências, as paixões da natureza rebelde, deixando sempre livre tua vontade. Era necessário, para meu decoro, santidade e dignidade, que te devendo chamar ao centro de meu querer para fazer aí vida comum, para te fazer percorrer todos os atos feitos por mim e que as criaturas ainda não conheceram, reduzir sua natureza a este estado feliz. Caso contrário, não terias podido correr comigo nos intermináveis atos do meu querer, nem estar comigo com a familiaridade necessária para trabalharmos juntos. As paixões, os germes das tendências más, teriam sido como tantas barreiras de divisão entre eu e você. No máximo terias estado às ordens de meu querer, como tantos outros fiéis meus. Mas fazer o que eu fiz, terias estado muito distante, e nem tu nem eu teríamos sido felizes. Enquanto viver no meu querer é propriamente isto, viver plenamente feliz na terra, para depois passar a viver mais feliz no céu. Olha só. Viver no meu querer é viver plenamente feliz na terra. O que faz a gente não ser feliz é a vontade humana. É ter essa separação com Deus. Não ter esse relacionamento com Deus tão próximo, né? Porque as paixões, os germes, as tendências más são barreiras de divisão entre Deus e a alma. E aí você não tem aquela familiaridade com Ele. Você vive as ordens dele. Você até, como muitos santos viveram, estando às ordens da vontade de Deus, mas não com a vontade de Deus. É muito diferente. Estando às ordens da vontade de Deus, Deus quer uma coisa. E você faz, só que você quer outra.
Você quer outra. Dentro de você tem outra vontade. Você até faz a de Deus, mas você tem outra dentro de você. Que é o que ontem a gente estava, nesse final de semana, a Aline fez meu livro sobre a conversão da vontade humana, uma tese de uma não sei se é mestrado, se é doutorado, não sei. Tese lá de um livro. Uma moça que escreveu um artigo, uma tese baseada em Santo Agostinho. E aí ela falava da santidade, da liberdade, né? Do livre-arbítrio. E é uma das coisas que falou. A justiça original, a verdadeira justiça não é só seguir as ordens, os mandamentos de Deus, ou seguir os mandamentos, ou seguir as leis humanas. É porque muitas vezes a pessoa segue as leis, segue os mandamentos de Deus, que sejam mandamentos divinos, ou que sejam humanos, segue, só que tem ódio disso, não quer seguir. Dentro dele tem outra vontade. Por exemplo, tem um mandamento, honrar pai e mãe. Às vezes a pessoa honra o pai e a mãe, mas dentro dela tem uma vontade muito grande de não honrar. De não honrar. Ou então um mandamento assim não cobiçar a mulher do próximo. Não cometer adultério. Né? Tem um homem não cometer adultério. E aí ele vive seguindo essa ordem de Deus. Não comete adultério. Por causa de Deus. É uma vontade de Deus. Não cometa adultério. Mas dentro do homem tem uma vontade assim gigante, imensa de cometer adultério. De ter outra mulher, de ter outras mulheres, várias mulheres. Mas ele não tem por causa da ordem. Porque ele tem medo de Deus. Porque ele tem medo do inferno. Porque ele não quer perder a alma, porque ele sabe que é pecado mortal. E aí, por causa disso, ele não trai a esposa. Mas ele tem uma vontade gigante dentro dele de trair. Isso não é a justiça original. Não é a justiça, o estado original de santidade do homem. Não é assim. Porque na santidade original, a vontade de Deus é a mesma do homem. A mesma. Deus fala, e nem precisa de leis. Se o homem vive na justiça original, na santidade original, não precisa de Deus falar, não traia a sua esposa. Você não vai ter vontade de trair. Não precisava nem ter essa lei, essa conversa. Você já ia ter a mesma vontade de Deus. A fidelidade no casamento, você entender. Você ia ter a mesma vontade de Deus. Não precisava nem de Deus falar para você. Não trai sua esposa. Não precisava nem de você lembrar desse mandamento. Já ia ser algo natural. Amar somente a sua esposa. E por Deus. Amar somente a sua esposa por Deus. Saber que a sua família é o reflexo da família divina. É a Trindade. Que é você, sua esposa e Deus. E que você sendo fiel à sua esposa, está sendo fiel a Deus. E não ia ter essa vontade em você de atrair sua esposa. A mesma vontade de Deus é a sua, é o reflexo. Ele não tem isso. Ele é fiel. Então você é fiel também naturalmente, mas é uma fidelidade que vem dele, algo que é uma vontade que é dele, mas que está bilocado em você. Bilocada na sua alma. Então aí não tem essa barreira com Deus. Você tem uma intimidade com Deus muito grande, porque você e ele tem a mesma vontade. Não tem nenhuma culpa se você vive só as ordens de Deus, mas você dentro de você tem suas vontades. Se você acha tão difícil fazer a vontade de Deus, viver com ela, fazer o que Deus está pedindo, é porque você tem a sua própria vontade. E isso é uma barreira de divisão, né, com Deus. Porque aí você sente... Você vai fazer, mas faz emburrado? Mas tipo assim, você não traz sua esposa, mas é emburrado. Não era isso que você queria. Você queria mesmo atrair, ter um monte de esposa.
não ter compromisso, não ser casado. Tipo assim, então tem uma barreira muito grande. Você não fica diante de Deus tão livre assim. Você tem medo dele. Você não traz sua esposa, você tem medo dele. Se você tem medo, você vai ter um relacionamento real com ele, de amor, de filho, de olhar nos olhos dele. Não vai, você tem medo dele. Você acha que ele é um juiz tirano, cruel, que criou essa regra e que você tem que seguir, mas você segue com muita dificuldade. E isso não é viver na divina vontade, isso não é felicidade. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, Ele quer a felicidade é Ele. Como você vai ser feliz, plenamente feliz na Terra? Se a felicidade é justamente viver nessa justiça original, na santidade original, com a liberdade real, porque a liberdade do que a gente tem quando vive no pecado não é real. Você não sabe nem o que as suas escolhas são baseadas nos seus sentimentos, nas sensações do seu corpo. É escravo do corpo, das paixões. Isso não é liberdade real, verdadeira. É uma liberdade que não é plena. A liberdade plena é quando a liberdade é a liberdade para escolher o bem. E você só é plenamente livre se você conhece o bem. Se você tem conhecimento. E na vontade humana nós somos cegos. Cegos. A gente escolhe o mal achando que é o bem. Isso não é ser verdadeiramente livre. É ser escravo do mal. E por que você escolhe o mal? Porque a sua carne pede. Você vive não pelo espírito, você vive pela carne. Viver na divina vontade é viver plenamente feliz na terra para viver mais feliz no céu. Viver plenamente feliz na terra porque você vive com Deus já antecipa o céu. E o céu é Deus. Você já antecipa essa felicidade. Por isso te digo, verdadeira filha de meu querer, primeiro parto feliz de minha vontade, ser-me atenta e fiel. Vem, meu eterno querer. Te esperam meus atos que querem o selo dos teus. Te esperam os da minha mãe. Todo o céu te espera, porque querem ver todos os seus atos glorificados em minha vontade, por uma criatura da estirpe deles. Tá vendo? Os que estão no céu viveram na terra e não fizeram, e não viveram na vontade divina. Aí sabe que estão no céu por causa dos atos de Jesus e de Maria, que selou, que colocou um ato divino em cada ato deles que estão lá, que é por causa disso que eles estão lá. E eles esperam também que esses atos sejam glorificados por alguém que viveu na estirpe deles, na vontade humana, no pecado. Que uma criatura, porque o Pai recebeu a glória do próprio Deus, do próprio Filho dele, que é Deus, e de Maria, que é mãe dele, e é imaculada e sempre viveu na divina vontade. Mas esses atos deles não tiveram o selo de alguém que viveu no pecado. Deus vai purifica, né, uma alma para também viver na vontade divina e colocar esse selo da divina vontade. E abre as portas para outros também fazer isso, viver na divina vontade. Te esperam as presentes e as futuras gerações, para que lhe seja restituída a felicidade perdida. Agora a gente pode viver a felicidade perdida lá no Éden. Felicidade perdida quando aconteceu a ruptura da vontade humana, que a vontade humana se rebelou com a vontade divina e perdemos a felicidade. E é justamente isso que essa moça discute, né, nessa tese lá, nesse artigo, que a verdadeira felicidade é viver na santidade original, na justiça original. Aí eu não terminei de ouvir o vídeo, né, não sei como que ficou a conclusão dela lá, mas a pergunta que ela quer responder é sobre isso.
que a felicidade só existe em Deus, na justiça original. É o que Jesus fala no livro do céu. Só existe felicidade vivendo na justiça original, onde a sua vontade é a vontade de Deus. Se tiver essa guerra, Deus tem uma vontade, você até faz, mas você faz emburrar, porque a sua não é aquela. Então imagina a tristeza. É uma guerra contínua contra as suas paixões. Você faz a vontade de Deus, mas é com muito sacrifício, assim, você não queria fazer. Não terminarão as gerações se não retornar o homem ao meu seio, belo, dominante, como saiu de minhas mãos criadoras. Não estou contente de havê-lo redimido. Deus não quer só te salvar para você viver com as ordens dele, fazendo o que ele pede, mas assim, você dentro de você ter a sua própria vontade. E Deus tem a dele. Aí você faz a dele, mas você faz com muito sacrifício e vive triste, porque você não faz, você quer uma coisa e vive fazendo outra. E você fica triste porque você quer fazer a vontade de Deus, mas não, você quer a santidade, mas não consegue. Você fica sempre se vendo ainda cheio de paixões, de rebeldia, de rebelião dentro de você. Mesmo à custa de esperar, terei paciência ainda, mas deve retornar a mim tal como fiz, em virtude de minha vontade. Com fazer sua vontade, desceu no abismo e se transformou horrivelmente. Com fazer minha vontade, subirá e adquirirá nova transformação da natureza por mim criada. E então poderei dizer, tudo o cumpri, a ordem de toda a criação me retornou e me repousarei nele. Aí Deus pode falar, aí descansei. No 7º dia descansou. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.